Irmãos, a palavra em Filemão. Filemão fica antes do livro de Hebreus, depois do livro de Tito. Nesta Bíblia é a página 308 do Novo Testamento. Irmãos, é um livro curto, um capítulo só. Olha, essa carta é linda. Glória a Deus. Irmãos, livro de Filemão, o único capítulo, a partir do verso 8. O título diz: Paulo intercede pelo escravo convertido, Onésimo, que tinha fugido a seu senhor. Glória a Deus. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo, como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, ou quanto mais de ti, assim na carne, como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo, somente até aqui. Amém. Sim. Amém. Amém. Irmãos, Paulo escreveu esta epístola, esta carta. Deixa eu só arrumar o carregador do celular. Perdão. Irmãos, Paulo escreveu esta carta, esta pequena epístola. Eu estou com... Só um minutinho que eu estou com um problema no celular. Já vou resolver agora. Tá alguma coisa errada aqui. Pronto. Esta pequena carta, irmãos, quando já estava entrando aí na terceira idade, né, como ouvimos hoje na oração, né, rogando por esta idade, Paulo já tinha aí aproximadamente seus 60 anos, né, devido ao período do seu nascimento, e ele estava preso, irmãos, possivelmente em Roma. Foram várias as prisões de Paulo, um homem sofrido por amor do Evangelho. Já se passavam 20 anos, irmãos, que Paulo viajava, não tinha pouso certo, vivia além do seu ofício, daquilo que Deus preparava através dos irmãos. Paulo já havia enfrentado tanta coisa, irmãos, tendo sido descido pelo muro da cidade por um cesto, sofrendo apedrejamento, açoites, prisões. E aqui já um velho homem, irmãos, aguardando pelo pouco tempo que ainda lhe restava, mas lá estava ele. E ainda na sua prisão, ou nas prisões em que ele estava, ele ainda falava desse evangelho, e as suas palavras tocavam o coração de quem o ouvia. E, irmãos,
Paulo anunciou a Jesus Cristo para Onésimo em uma de suas prisões. E Onésimo, irmãos, ele era escravo, um escravo de Filemon. Filemon, que era um homem que morava, irmãos, ali na cidade de Colossos, e havia se convertido em uma das viagens de Paulo. E Paulo escreveu essa carta recomendando, irmãos, porque naquele período Roma dominava aí quase todos os lugares, os países conhecidos. E quando o escravo fugia, levando algo do seu senhor, ou simplesmente fugia, quando ele era recapturado, quando era reavido esse escravo, ele sofria punições, e as punições poderiam ser das mais severas, irmãos, desde açoites até mesmo crucificações, poderia ser condenado à morte. E Paulo faz um apelo para o seu amado irmão Filemon, irmão em Cristo, para que Filemon recebesse, ou agora, não mais apenas servo de Filemon, mas também servo de Jesus Cristo, o irmão Onésimo. E Paulo dizia para ele que Onésimo, bendito seja Deus, no outro tempo havia sido inútil, mas que para Paulo agora era muito útil. E o próprio nome Onésimo, irmão, vem da raiz de uma palavra grega que quer dizer útil. Então, de inútil, pelo seu próprio nome, ele agora estava sendo útil para Paulo naquela prisão. Mas Paulo não quis reter, irmãos, reavendo ao seu irmão aquilo que lhe era de direito. Porque, irmãos, embora, bendito seja Deus, pudesse não concordar com a escravidão, mas naquele tempo, irmãos, sob domínio romano, era comum possuírem servos, possuírem escravos, e Paulo encaminhava Onésimo de volta, e junto com ele, irmãos, Paulo estava enviando Tíquico, bendito seja o Senhor, e em mãos de Tíquico ele enviava a carta a Filemon, e também a carta aos Colossenses, para poder exortar a igreja que ficava na casa de Filemon. Porque naquela época, irmãos, não havia os templos como conhecemos hoje, grandes templos, grandes construções, mas a maioria das igrejas era o povo que se reuniam em casas, e na casa de Onésimo, juntamente com a sua, bendito é o nome do Senhor, esposa Ápia e Arquipo, que provavelmente era seu filho, Paulo encaminhou novamente o escravo Onésimo, um homem que havia fugido, irmãos, bendito seja Deus, de sua condição, mas que Paulo deveria devolvê-lo na mesma condição que ele saiu, como um servo, como escravo. Mas ali Paulo faz um apelo, bendito seja Deus, receba-o como as minhas entranhas, receba-o como a mim mesmo, rogando que Filemon recebesse Onésimo com amor, não o tratando, irmãos, com a severidade de um escravo fujão, mas recebendo ele como um amigo e irmão em Cristo, recebendo na sua casa como de sua própria família. Bendito seja Deus. E Paulo desejava que Onésimo permanecesse com ele. E, irmãos, nós não sabemos aí, bendito seja Deus, a nacionalidade de Onésimo, possivelmente greco-romano, bendito seja Deus, devido à localidade onde estava. Nós não sabemos, irmãos, do local de onde ele veio, qual era a sua família, ou qual era o seu ofício quando foi capturado, ou por que se tornou escravo, se ele foi de um país conquistado, ou se ele era, bendito seja o nome do Senhor, alguém que tinha uma dívida muito grande. Mas a verdade é que Onésimo vivia sob escravidão, e sob escravidão ele não tinha vontade própria, ele não podia ter vontade própria, ele fazia tudo aquilo que lhe era imposto, irmãos. E Paulo começa a carta a Filemon, já no primeiro verso ele fala: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo que estava com ele também. Então Paulo ali se colocava na condição de um prisioneiro de Jesus, de um servo, de um escravo de Cristo, mas não escravos em cadeias, verdadeiramente prisioneiro por estar preso. Mas Paulo se considerava escravo de Cristo, não pela condição de estar preso, mas justamente, irmãos, porque em sua liberdade que ele tinha de caminhar por este mundo, ele havia sido, bendito seja Deus, levado cativo, mas não para um cativeiro, irmãos, onde ele viveria com grilhões,
com ferros e sofrendo açoites, mas o cativeiro de Paulo era a sua liberdade de viver em um mundo de escravidão, e ele, como servo de Cristo, ter a liberdade de entrar onde quisesse, um homem letrado, conhecedor de diversas culturas, que já havia estado diante de governadores, de homens tão importantes, citando ele em suas próprias cartas, de estar diante de Festo, de Félix e de tantos outros, e de ter apelado ir até Roma, bendito seja Deus, e por onde Paulo passava, a sua boca se abria, e ele deixava ali a semente do evangelho. E não foi diferente na prisão, quando Onésimo, ouvindo falar da maravilha de um homem que nasceu de uma forma miraculosa, sem uma concepção humana normal, mas gerado de uma virgem, como havia profetizado Isaías, nascido como homem, vivido como um homem, morrido como um homem criminoso, embora não fosse, mas que como um Deus ressurgiu, bendito seja o nome do Senhor, da sepultura, e que estava agora intercedendo por Paulo e por Onésimo, e através de Paulo numa carta, bendito seja Deus pelo sentimento que tinha, ele intercedia pelo próprio escravo, para que não voltasse na condição de escravo, não voltasse na condição de servo, mas para que fosse recebido com amor por Filemão. E assim o fez. A epístola, irmãos, as cartas, a Bíblia não deixa claro se depois Filemão o enviou para servir juntamente a Paulo, ou se ficou ali, ou se enviou ele para algum lugar, mas a verdade é que o escravo que fugiu e que não queria voltar com medo dos açoites, com esta recomendação e com Paulo instruindo a ele que ele deveria voltar, porque ele era uma propriedade de Filemão. Então, a sua obrigação era voltar atrás, era voltar para o seu lugar. Mas a recomendação escrita de próprio punho pelo apóstolo Paulo, bendito seja Deus, um homem tão experimentado, bendito seja o Senhor, que não havia visto Jesus Cristo face a face, como todos os outros, em carne. Bendito seja Deus, não havia o visto na cruz pregado, não tinha recebido ou ouvido palavras do próprio Cristo enquanto carne, mas quando aspirava ainda perseguições contra a igreja de Cristo, no caminho de Damasco ele viu uma forte luz, e o próprio Senhor Jesus chamou ele: Saulo, porque você me persegue? E naquele momento ele passou a conhecer o Senhor, um homem que não viu Cristo em carne, recebendo uma revelação do próprio Cristo. Foi aquele que mais falou dele, foi aquele que mais escreveu, foi aquele que mais anunciou, bendito seja o nome do Senhor. E Paulo falou para tantos lugares e tantas regiões diferentes, através de suas cartas, um homem que verdadeiramente experimentou, irmãos, na essência, os dois lados, bendito seja Deus, o lado do judaísmo, do farisaísmo, onde ele com toda a autoridade perseguia a igreja de Cristo, e acreditando ele estar fazendo um favor a Deus, tendo encontro com o próprio Deus, se converteu e passou a ser perseguido, bendito seja Deus, por aqueles que o haviam enviado a Damasco. E Paulo, naquele lugar em que estava, e de todas as cidades, por onde quer que ele passou, irmãos, Galácia, Tessalônica, Éfeso, bendito seja o nome do Senhor, Atenas, Creta, onde quer que Paulo passou, ali ficou uma igreja, ali ficou a semente do evangelho, ali ficou um milagre ou alguém convertido, e tal era a presença de Deus em Paulo, que até os seus lenços curavam, e aquele homem, irmãos, nunca deixou que a soberba subisse por sobre a sua mente, mas, irmãos, bendito seja Deus, como um servo fiel e humilde, ele dentro das suas prisões, ainda ali, ele trabalhava pelo evangelho, ele falava, ele anunciava, bendito seja o nome do Senhor. E chegou o final da vida de Paulo, e ele estava nesta prisão em Roma, e ainda assim, irmãos, estando preso, estando guardado, ele se preocupava com a liberdade daquele que havia fugido ao seu Senhor. E quando Onésimo voltou, em mãos entregou a carta de Paulo a Filemão,
junto com Tíquico, entregou a carta à igreja de Colosso. Bendito seja Deus. E por certo, irmãos, o próprio Filemão leu a carta aos Colossenses. E bendito seja Deus de todas as palavras que Paulo havia de dizer para aquele povo, de exortá-los, irmãos, a como viver. Bendito seja o nome do Senhor, diante de todas as atrocidades que aconteciam nessa vida. Nas suas cartas, Paulo sempre falou do amor de Jesus, e sempre falou, irmãos, bendito seja Deus, da sua divindade, da conversão que o povo deveria ter. Bendito seja Deus, guardando todos os preceitos da graça. Bendito seja o Senhor. E entre eles, irmãos, principalmente o amor, como escreveu também para a igreja de Corinto, que ainda que se desse o seu corpo para ser queimado, ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, bendito seja Deus, de nada isso aproveitaria se não tivesse o amor. E é esse amor que Paulo manifestava e exigia e pedia, irmãos, que Filemão tivesse. O amor que tudo suportava, o amor que não se ensoberbecia, que não folgava com injustiça, o amor que era longânimo, tardio em irar-se. Bendito seja Deus. Era esse amor que ele queria ver em Filemão. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, pela mão do próprio escravo, enviou a carta para ele, e Onésimo foi recebido naquele lugar, irmãos. Bendito seja Deus. E no livro de Colossenses, e salvo erro de Gálatas, também fala dele. Bendito seja o Senhor que chegou junto com Tíquico naquele lugar. Irmãos, e bem-aventurados somos nós, que durante a nossa vida nesta terra nós andamos, bendito seja Deus, na escravidão do pecado, andamos neste mundo, bendito seja Deus, como ovelhas desgarradas que não tem pastor, andamos por esse mundo à nossa própria vontade, irmãos, e por um momento, bendito seja o Senhor, Deus nos arrancou da escravidão desta vida, nos tirou, irmão, por um momento, bendito seja Deus da vida, bendito seja o Senhor como nós conhecemos e como nós vivemos, e dentro, bendito seja o Senhor, de um tanque batismal, nós podemos experimentar um pouco da essência do céu, onde os nossos pecados, que eram vermelhos como a escarlate, ficaram mais altos do que a neve, a partir do momento em que fomos submersos nas águas de um tanque levantados, irmãos, já purificados de toda imundícia, de toda impureza, livres de toda maldade, de todo pecado. Ele nos devolveu para este mundo, mas, irmão, não nos devolveu mais como um escravo do pecado, não nos devolveu mais, irmãos, como um servo do pecado, como um servo do nosso adversário, mas como Onésimo voltamos para este mundo. Não, irmãos, o mundo na condição de viver como mundano, mas realmente este mundo onde vivemos, voltamos já não mais como escravos, voltamos já não mais como servos do pecado, servos do adversário, mas levando em nossas mãos cartas para que este mundo nos receba. Bendito seja o nome do Senhor, como recebe o próprio Senhor Jesus verdadeiramente, o rejeitando verdadeiramente, o perseguindo, porque é isso, irmão, que acontece com o crente, quando o adversário se levanta. A partir do momento que você se converte, os seus pecados são perdoados. Ele vê, irmãos, que tudo aquilo que ele colocou sobre a tua vida, tudo aquilo que ele colocou sobre a tua alma já não está mais lá, porque você se tornou mais alvo do que a neve. Então você volta para este mundo e recebe as mesmas perseguições, as mesmas guerras, e o adversário se levanta e a afronta, ela aumenta cada vez mais. Bendito seja Deus, para que você não volte livre como Onésimo, mas que volte a ser um escravo do pecado. E quantas vezes, irmãos, ele oferece coisas diante de você e coloca no teu caminho, e muitas vezes a tentação te toma uma vontade de voltar atrás, uma vontade de provar o que provava, de sentir o que sentia. Bendito seja o nome do Senhor, porque parece que desde o dia que você entrou nos tanques de batismo e se batizou, por um tempo você conheceu a alegria, mas o tempo foi se passando e depois a tua vida se tornou um mar de angústia e de tristeza, uma aflição que te toma todos os dias, uma tristeza, e onde quer que você entre, onde quer que você vá, é punhalada pelas costas, é um povo que te rejeita, são pessoas que você oferece o teu amor e dão as costas. Às vezes as pessoas que você confia não merecem a tua confiança, porque no momento em que há necessidade, eles te viram as costas e eles te atacam, te apunhalam, te traem, e você se sente vendida, traída, desprezada, triste.
Desde quando, bendito seja o nome do Senhor, você se batizou uma tristeza, passado algum tempo invadiu a tua alma e a tua casa. Bendito seja Deus. E às vezes, irmãos, parece que quando o tempo estava lá fora era muito melhor. Antes de conhecer este caminho, antes de conhecer este Jesus, você tinha alegria na tua vida. Parece que tudo acontecia, tudo dava certo para você. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tudo isso é porque havia uma marca sobre a tua vida, de que haveria uma transformação, uma obra acontecendo. Por isso que o teu adversário te apresentava tantas coisas, e agora que você veio, ele trabalha dia e noite para te arrancar desse caminho, mas te anuncia o Senhor por essa palavra. Hoje eu estou escrevendo uma carta, mas não vou enviar para Filemon. Eu estou escrevendo uma carta e vou te entregar na tua mão. E nessa carta, ela vai te dar a autoridade para você entrar onde você tem que entrar, para você fazer o que tem que fazer, para você adquirir o respeito que você precisa. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Hoje ele escreve uma carta para você levar junto contigo, uma carta nas tuas próprias entranhas, uma carta na tua própria alma para testificar diante deste mundo. Bendito seja Deus, que você já não é mais escravo, escrava do pecado e da servidão, mas que na própria escravidão você conheceu a Cristo, o seu libertador, que hoje te anuncia que as tuas cadeias já foram soltas. Se o teu adversário te anuncia e diz que você ainda é dele, por causa de uma fraqueza que te toma, por causa, bendito é o nome do Senhor, de um pecado recorrente na tua vida, hoje o Senhor te diz: eu solto essas amarras, eu quebro essas correntes, eu te tiro de dentro da prisão com uma carta na tua mão, eu te envio de volta para o meio da tua casa, da tua parentela, da tua irmandade, anunciando que a liberdade cantou na tua vida, anunciando que é tempo de você florescer e dar fruto, anunciando que é tempo de você cantar, porque a alegria te tomará, e você vai voltar. E quando bendito seja o nome do Senhor, porque você está ouvindo esta palavra congregando na salinha ou no YouTube, mas faz muito tempo que os seus pés não caminham para a igreja, você não tem mais comunhão. Eu não preciso mais ir para a igreja, eu não quero mais entrar numa casa de oração, assistir pela internet, tá bom, você vai voltar para a casa de oração, você vai sentar nos bancos, você vai assistir os cultos que vai, mas você vai entrar na igreja, você vai sentar nos bancos. Bendito seja o Senhor. Deixa te olhar torto, deixa olhar do jeito que olhar para você, mas entra, senta, ouve a palavra, porque todo dia que você chegar na igreja com fome, eu vou ter pão para te dar. Quando você chegar com sede, eu vou ter sede, vou ter água para matar tua sede. Todas as vezes que você entrar na minha casa, por mais que alguém te rejeite ou não te aceite, a minha presença vai te abraçar, a tua língua vai engolar, eu vou tomar a tua boca, eu vou mostrar que eu sou o teu Deus e que o teu adversário não tem poder na tua vida. Irmãos, o escravo fugiu, ele levou algumas coisas embora. Filemon queria reaver o seu escravo e reaver aquilo que ele perdeu. Bendito seja Deus. Paulo não devolveu nenhum dos dois para ele. Paulo falou: recebe a mim. Onésimo está indo, mas recebe como se fosse eu. Paulo tratou Filemon com toda a educação, irmãos, anunciando para ele as virtudes, falando para ele o que ele deveria fazer. Recebe como se fosse eu mesmo. E se algo ele te deve, quando eu te encontrar, eu te pagarei. Eu mesmo estou escrevendo isso. Eu vou te pagar. E hoje, dentro da tua alma, bendito seja o nome do Senhor, o teu adversário, dentro do teu coração, ele começa a te cobrar. Bendito seja o Senhor, as faltas que você tem, os pecados que você cometeu, os erros e as pedras que você tropeçou. E ele começa a cobrar isso dentro da tua alma. Ele começa a soprar nos teus ouvidos. Ele começa a trabalhar na tua mente. Bendito seja o nome do Senhor. E querendo te fazer entender que as fraquezas e os erros e os pecados que você cometeu, bendito seja Deus, é uma dívida grande que você tem com ele. Mas por essa palavra, o Senhor te diz assim: eu estou pagando a tua dívida hoje. Eu pago aquilo que você deve para o teu adversário. Eu pago aquilo que você deve para ele, você vai ficar devendo para mim. E o preço que eu vou cobrar de você é a tua sinceridade. Eu quero que você me ame acima de todas as coisas. Eu quero que não seja um amor falso, um amor fingido, que quando aparecer alguma coisa que te chama a atenção no mundo, você não vai correndo para abraçar. Que você olhe para trás e você veja, quando você olhar para trás, o teu Cristo crucificado te chamando para voltar. E você tenha consciência na tua vida que ele pagou a tua dívida com preço de sangue, para poder ainda, ele pagou a tua dívida
E ao invés de você pagar para ele ainda vai te dar um prêmio. E esse prêmio é que você vai viver por toda a eternidade. Esse tempo de sofrimento, ele vai passar. Esse tempo de guerra, ele vai passar. Vai chegar o tempo da benção. Vai chegar o tempo da fartura. E a fartura também vai passar. E a benção também vai passar. Bendito seja Deus. E hoje, por mais que você seja jovem, seja bonito, seja bonita, a tua pele ela vai enrugar, os seus cabelos vão ficar brancos, a velhice vai chegar. Tudo que você deseja hoje, você vai ver que se torna passageiro, porque à medida que os seus cabelos vão embranquecendo, a sabedoria vai te tomando. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Deus não permitirá que as suas cães desçam com tristeza na sepultura, porque Ele vai caminhar contigo por todos os dias desta vida. E quando o teu tempo aqui findar, você vai viver uma eternidade em glória com Ele no reino da sua glória. Bendito seja Deus. Qual que é a tua preocupação? Você é novo, você é nova. Você tem o quê? 20, 30, 40 anos. Bendito seja Deus. E qual que é a tua preocupação? Está preocupado com o futuro? Com o que vai acontecer amanhã? Você quer saber como é o teu futuro? O teu futuro eu já vi, te diz o Senhor. Sabe o que tem lá no teu futuro? No teu futuro tem um céu abrindo e uma cidade de ouro puro descendo. Bendito seja Deus, onde as ruas são de ouro, onde a água ela é cristalina, onde não precisa de sol, porque o cordeiro ilumina toda a cidade. Bendito seja Deus, onde há dos dois lados a árvore da vida. Bendito seja o nome do Senhor, onde não há mais tristeza e dor, porque todas estas coisas já passaram, onde não haverá o sol e a lua, porque também estas coisas já passaram. Esse é o futuro que te espera, esse é o futuro que te aguarda. Bendito seja o nome do Senhor, e eu já paguei por ele, para você viver a eternidade na glória. Então não dá as costas, não abandona, não volta atrás. O mundo pode ser atraente, bendito seja o nome do Senhor, mas um pecado, bendito seja Deus, ele é como um barco, ele te leva no meio do oceano, e quando estiver lá, ele te deixa sozinho, ele te deixa sozinha, abandonada. Então as lágrimas vão te tomar em um desespero, e muitas vezes você não vai saber remar para voltar atrás. Então não brinca no pecado, como uma vez Deus deu uma palavra: se você brincar na beirada de um precipício, não pense que cair é um acidente, porque não é. Bendito seja Deus. Então se afasta do precipício do pecado, não entra no barco que teu adversário fez para te levar para o oceano do pecado. Dá valor no sacrifício do teu Cristo, porque esse é o futuro que ele tem reservado para você guardar. Bendito seja o nome do Senhor. A tua alma, quando você descer o pó da terra na sepultura, ele te receber de braços abertos no paraíso, aquele lugar em que Paulo viu quando estava orando, que foi até o terceiro céu, e que ele olhou aquele lugar e ele viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer, e é naquele lugar que ele vai te receber, e chegará o dia, bendito seja o nome do Senhor, que a tua sepultura se abrirá, e depois mesmo, depois de ter morrido, o teu corpo se levantará e será transformado, e haverá o arrebatamento da igreja, e para sempre, 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 eternamente, você estará com ele, vivendo a eternidade em sua glória. Lembra todas as vezes que chorar, que as tuas lágrimas são passageiras. Lembra todas as vezes que você sofrer, que o teu sofrimento é passageiro. Todas as vezes que alguém te apunhalar, lembra que eu nunca te apunhalei, que eu sou teu amigo, fiel, verdadeiro. Bendito seja o Senhor, que eu nunca te desampararei, e que mesmo as vezes que você foi para o mundo, eu estava lá do teu lado. Bendito seja Deus, eu te guardei. Bendito é o nome do Senhor, eu te guardei da bala perdida, te guardei do acidente. Eu não deixei você morrer. Você foi parar na cama do hospital, mas você tem vida, porque eu te sustento com a destra da minha mão, para que você possa, bendito seja Deus, verdadeiramente ter um encontro comigo e compreender que este mundo não tem nada para te oferecer. Bendito seja Deus, tudo que você precisa está aqui, nesta palavra.
E hoje o Senhor te diz, retém a tua sinceridade, guarda a pureza do teu coração. Eu quero teu amor só para mim, eu não divido com ninguém. Este amor, bendito seja o nome do Senhor, que não tem condição alguma. É um amor incondicional, que não importa o que se passa, o que aconteça, não importa o tempo e a distância, não importa quantas eras, quanto tempo se passa. É um amor que não muda, que não diminui, ele aumenta a cada momento. Esse amor que eu tenho por você, eu quero que você tenha por mim. Eu não te divido com ninguém, eu não divido esse amor. Eu quero que você viva comigo a eternidade em glória e jamais, bendito seja o nome do Senhor, volte atrás. Viverás eternamente com o Senhor no reino da sua glória. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje, você vai, bendito é o Senhor, após terminar esta reunião, você já terá cartas nas suas mãos, bendito seja Deus, dizendo que a tua dívida está quitada, dizendo que ela já está paga, que teu adversário não pode mais te cobrar pelos erros acontecidos, bendito seja Deus, mas a tua carta também com a tua assinatura, fazendo bendito seja o nome do Senhor, um acordo comigo, de que a tua vida ela é minha, teu coração é meu, teu amor é meu, a tua alma é minha, a tua sinceridade é minha, eu te quero para mim, eu não quero te dividir com o pecado, eu não quero te dividir com o teu adversário, com o mundo, com ninguém. Eu quero que você seja meu, que você seja minha, por todos os dias da tua vida, e depois por todos os dias da eternidade, eu serei teu, eu estarei contigo, de lado a lado, andando pela eternidade, por todos os dias, incontáveis, infindáveis. Bendito seja o nome do Senhor, estaremos eu, você e todos os outros, bendito seja o Senhor, sentindo aquilo que você nunca sentiu, provando que você nunca provou, bendito seja Deus, porque a felicidade e a alegria daquelas podem ser passageiras, mas na glória de Deus não haverá tristeza, somente alegria infindável, amor interminável, incorruptível, bendito seja Deus naquela cidade maravilhosa, bendito seja Deus que João viu descendo do céu, é aquele lugar que te aguarda. Portanto, não volte atrás, bendito seja Deus, não volte para a escravidão do pecado, para a escravidão do mundo, bendito seja o Senhor, eu já te livrei, eu já paguei a tua dívida, viva, ande nessa terra, caminhe com a cabeça erguida, porque eu estou contigo lado a lado, tão somente entrega para mim o teu coração, a tua alma, o teu amor, anda nos meus preceitos, anda na santidade, na sinceridade, na reverência, bendito seja Deus, e todos os dias, como o seu joelho se prostrar, eu estarei do teu lado, ouvindo a tua oração, secando as tuas lágrimas, te abraçando, te confortando no momento de tristeza, de dor, ainda que o luto passe na tua casa, ainda que o desemprego, a fome, a calúnia, não importa o que acontecer, eu estarei contigo todos os dias da tua vida, para depois da tua morte, você viver uma eternidade comigo. Deus seja louvado. Amém. 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 Unidos agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.